Você sabia que os acessos não autorizados e brechas na borda da rede são problemas recorrentes em empresas? Um firewall configurado da maneira correta pode ser a linha de defesa mais importante para evitar tais ameaças. Que tal você ver um pouquinho mais sobre o Edge Protect? Então aqui nós vamos fazer uma política de liberação de alguns acessos vindas, por exemplo, do Brasil. Então essa vai ser a nossa intenção, criando uma regra. Então eu posso colocar o nome da regra, o nosso foco não é esse, mas é só para você entender como é fácil de a gente configurar, por exemplo, essa liberação para o Brasil. Então eu libero aqui para o Brasil, para uma porta específica para o meu firewall, como por exemplo aqui a porta 8443, e aí eu tenho então uma definição específica, como por exemplo aqui o Brasil, e a vantagem disso é que eu consigo deixar de forma muito fácil algumas liberações, e como a gente diz, a política de acesso é eu bloquear todas as coisas que são, na verdade deixar tudo bloqueado e liberar algumas coisas que são necessárias. Por quê? Porque o firewall consegue trabalhar assim de uma maneira mais precisa, isso com qualquer firewall. Mas é importante a gente definir isso para você ter o melhor uso. Você pode, por exemplo, em alguma medida, deixar liberado algum IP que você não sabia, né? Por exemplo, liberando o Brasil, você libera alguns IPs que também podem ser de algum atacante. Para isso, você tem uma blacklist que pode te ajudar nessa definição. Imagine, você consegue aqui nessas duas listas terem milhões de IPs aqui disponíveis para serem bloqueados. Por quê? Porque esses IPs já foram identificados por essas listas e por várias pessoas da comunidade como IPs de possíveis atacantes. Então você colocando essa definição aqui, você está dizendo para o firewall que eles não terão nenhum tipo de permissão de acesso para esse firewall. Então você ajuda nesse sentido usando listas que já estão definidas. E existe também uma outra opção, que é a opção avançada, de você conseguir bloquear alguns pacotes que são de coisas talvez maliciosas, coisas que não são consideradas comuns quando você tem algum tipo de definição de pacotes normais do dia a dia. Então é possível de você também utilizar aqui como anti-DDoS. E por último, você consegue ter aqui uma definição. Depois de toda essa configuração, você ver tudo isso de forma prática. O que aconteceu? Então eu tenho, por exemplo, aqui um mapa de calor de tudo que foi bloqueado. Você consegue ter uma noção de quais são os países, da onde vieram as requisições, as tentativas de conexão que foram bloqueadas de fato. Eu consigo ter uma ideia de onde estão os países que mais tentam acessar, e eu tenho certeza de que a China, por exemplo, não é um local que está sendo comercializado, digamos assim, no meu caso, nesse firewall específico. Então, peraí, tem essas requisições. O que o firewall vai fazer? Ele vai fazer esse tipo de bloqueio para você por conta das regras, as políticas de acesso que você mesmo fez. E você também tem aqui as portas que são mais bloqueadas. Você consegue identificar tudo isso de uma forma muito prática, muito simples e de forma que você tenha recursos para entregar não só pessoalmente para sua empresa, como também para o seu cliente. Essas configurações, quando bem implementadas, ajudam a garantir que apenas acessos confiáveis se conectem à sua rede, enquanto bloqueiam o tráfego desconhecido ou potencialmente perigoso. Agora é com você. Garanta que as políticas de firewall estejam corretamente configuradas e protejam os acessos da sua empresa. Para uma rede mais segura, toda configuração conta. Conheça e conte com o Firewall Next Generation para fortalecer a segurança da sua rede. Conheça o Edge Protect. Link na descrição.